falar um pouquinho sobre inversão de Fibonacci, tá? Então, como eu já coloquei em outros vídeos aí, a gente, antes um pouco da abertura do mercado, pega o time frame estratégico, que é 60 minutos, e vamos olhar, né? Eu tinha traçado essa LTB amarela para entender que ontem houve um rompimento dela, né? E voltou para dentro desse canalzinho de baixo aqui, mas ele forçou inclusive e fechou acima, né? Então, qual é a minha visão? Depois dessa consolidação aqui, que você tem um belo rompimento aqui de fundo anterior, vindo de uma Twin Tower, né, uma rejeição clara desse topo, eu enxergo uma queda, assim, uma probabilidade de queda. Então, o que se faz no início do dia? Né? Eu traço um fibo até aqui. E aí a gente vê o trabalho que ele está fazendo nesse 7,6 com abertura do 127 já, o que projeta um alvo de 161 e 96,300. Vai chegar aqui? Não sabemos. Mas é o projeto, porque abriu 127. Então, esse pivô de baixa aqui, ó, né, que é o meu 100%, ele foi não só violado, ele rompeu e confirmou, tá vendo? Ele voltou aqui e confirmou. O 111 não foi capaz de segurar ele. Tá, ele voltou, mas o que importa é que houve uma abertura aqui. Então, se perdeu 23 aqui, é muito provável que jogue aqui para baixo. Então, esse tipo de análise a gente faz na abertura, nada tem a ver com o Fibonacci. Vamos tirar esse cara daqui e vamos para 15 minutos, que é o meu time frame tático. Então a gente vê uma abertura aqui em gap, abriu um gap para cima. Geralmente, quando o gap é para cima, o que a gente espera? Se você abre com uma força de gap para cima, você espera que ele vá romper para cima. Ou seja, a probabilidade é de fechamento de gap, que seria um repique, um pullback, e bateu no fechamento de gap, todo mundo está feliz com o seu, né, pegou o seu break-even ali no ajuste e vamos embora. Essa é a expectativa. Porém, há dias em que a força desse rompimento, é o trap, né, que o Stormer inclusive fala, ele não volta, ele segue caindo. E a gente tem que entender uma coisa, que o Fibo ele é simétrico, principalmente no Fibogap, que tem a prioridade das operações do dia. Tá? A configuração de robôs, eles pegam no dia e vão, a partir das posições dos HFTs que eles têm para ganhar dinheiro, para buscar os coins aí, né, os centavos, eles levam em consideração esse tipo de abertura e o setup inicial deles. O Fibo ele é simétrico, então o menos 11 ele bate com o 111, o 23 bate com o 7,6. Se você inverter isso, você tem suas projeções, né, que é o contrário do movimento do Fibo, e as extensões, que é a favor do movimento do Fibo. Então sempre eu traço para buscar as extensões. Agora, se há um rompimento do menos 11, o que eu faço? Eu inverto, porque aí eu quero as projeções do Fibo. Ok? Uma coisa que precisa ficar clara também, o que é rompimento e o que é violação. Nesse caso aqui, ó, você tem uma violação desse fundo. Ó. Tem essa mínima aqui, ó. Essa sombra, ela violou, mas ela não rompeu, porque o fechamento não está abaixo desse cara aqui. E esse aqui, rompeu ou violou? Ele rompeu, porque o fechamento está aqui, ó. Então, quando a gente fala de rompimento, o fechamento do candle está além do que a gente está testando, além de uma LTB, de uma LTA, além de um fundo, além de um nível de FIBO. Quando tem uma violação, não, uma violação
a gente liga o alerta, como foi a questão dos 60 minutos. Ele violou o 127, né? É um prenúncio de que pode, se perder o 23 daquele FIBO de 60 que eu passei, ele pode voltar e seguir o seu caminho na queda aí. Ok? Então, explicado essa questão de violação e rompimento, a gente volta para o FIBO aqui. Okay? Então, de novo, como é que eu traço o Fibogap? Né? Eu uso o último candle de 15 minutos do dia anterior e o primeiro candle de 15 minutos do dia seguinte, é o gap. O gap foi para cima, um gap up, então eu pego do fundo ao topo. Está traçado no Fibogap. Então, o que isso significa? Eu vou deixar os níveis aqui para a gente poder, para ter uma visualização melhor. Então, eu vou para o meu operacional, para os 5 minutos, e aqui a gente começa a fazer as operações. Quando você abre e testa o 7,6 e novamente, você não vem aqui no 111, eu nem cheguei, ó, ou seja, eu nem violei o meu topo anterior, né? Eu tive uma tentativa aqui que falhou nessa nuvem negra, rompeu a VWAP e fez o primeiro movimento de queda aqui em direção ao 23, de 200 pontos. Óbvio que teve os loucurão aqui, né? Que teve os robô master aqui para tirar todo mundo de qualquer coisa, tá vendo? Tudo. É que a gente não é louco de colocar ordem aqui, né? Para pegar no 7,6, porque esse cara pode explodir para cima, né? Mas olha essas teclas de piano, né, que a gente chama, mas nenhuma delas, ó, a proteção que você tem da VWAP, enquanto as médias não em dia de gap tem problema, a média não fica, demora um tempo, né, para você ver, mas a VWAP não, a VWAP ela é um grande indicador de suporte e resistência. Trabalhando abaixo da VWAP, todos os fechamentos abaixo da VWAP, não é que você tem certeza, mas você cria uma expectativa de buscar alvos a favor da VWAP. Tá vendo? Só violação na VWAP. Ok? Então, se ele não veio testar, ele não veio nem testar o 111, não é certeza, não existe certeza, obviamente, mas esse filezinho aqui era para sair. Como eu coloquei no Twitter, né? Não foi filé hoje, foi carne de pescoço, por causa desses espetos aqui. Também coloquei no Twitter que quando tem muito espeto assim, é melhor ficar esperto e talvez subir o tempo gráfico, né? Olha que coisa, não foi fácil, mas você percebe que em nenhum momento você tem candle branco. E aí você tem o after 7, né, das mínimas rompidas aqui e sem violação de máxima, quando chegou ao objetivo final aqui, certo? Mas está dando um pullback. Vamos voltar para o assunto. Ora, fizemos o filé e ele seguiu o jogo aqui. Ele não fez o que a probabilidade mostra, né? O que é a probabilidade? É você vem aqui, faz o filé mignon, fecha o gap, muitas vezes vem no ajuste que está aqui, ó, e segue a vida rompendo o topo aqui e seguindo uma tendência que seria natural que a gente estava aqui. Inclusive tinha, né, esse canalzinho de alta que eu desenhei aqui, mas ele perdeu justamente nessa média de 9 aqui, protegido agora pela 21 e também pela VWAP. Aqui foi uma bela venda, né? Enfim. Feito o objetivo, seguiu. Tá vendo esse candle aqui? Ele rompeu o 111. Então você liga um alerta, né? Você fala, pô, se rompeu o 111, eu preciso inverter isso aqui.
Como é que eu inverto? Isso é de ferramenta para ferramenta. No Tride deve ter um jeito, enfim, no Cartesia deve ter outro. O que, que eu faço? Eu pego, dou 2 cliques no Fibo, na propriedade de Fibo, venho aqui em posição, copio esse preço inicial e venho aqui na mão, ó, 100, 880, que é esse cara aqui. E esse cara aqui, eu pego o que eu tinha copiado e colo. Aí ele voa lá e inverte. Tá? Nessa inversão aqui, foi muito rápido a brincadeira para chegar no 61 aqui. Né? Mas a questão é que chegou. Tem gente, inclusive, que traça o Lex, se eu não me engano, é um cara que faz o Fibo Preguiça, e o Fibo Preguiça ele faz 161, tanto na extensão quanto na projeção. Então aí você tem os níveis de Fibo de uma forma mais rápida. É que geralmente eu procuro fazer o filé e para mim está feito. Então, de novo, por que que se inverte o Fibo? Né? Se inverte o Fibo quando ele viola, perdão, não só viola, quando ele rompe o menos 11 que estava aqui, virou 111 e ele fez o objetivo. Depois desse objetivo, ele pela dinâmica fez o 111 e agora a gente precisa ver se ele volta no 7,6. Agora já é uma outra história, já entra na hora do almoço e a gente tem uma volatilidade prevista grande hoje para as 15 horas na reunião do Banco Central. Tá? Nesses espetos aqui, o emocional da gente precisa contar muito, então você precisa ter um controle emocional para não ficar tradando muito. A questão do time frame de 15 minutos, ele diminui o número de trades, porque diminui o número de sinal, aumenta o stop, o que necessariamente, se você não estiver errado, aumenta a sua chance de ganho, porque você faz menos trades. Ao invés de você tomar 4 stops de 100, você tomou 400 pontos, se você fizer um trade bem analisado de 400 pontos de stop, você tem grande chance de sair vencedor desse trade. Então a probabilidade de acerto quando o stop é maior, numa volatilidade como essa que a gente vê ultimamente no índice, ele acaba tendo um payoff melhor em relação a você tentar stopzinhos curtos de 80, 100 pontos, que claramente você tem robô configurado na análise técnica para pegar stop. Tá vendo? Embora o movimento fosse para baixo, isso aqui não foi técnico, foi extremamente doloroso ficar operando esse tipo de coisa aqui, tá certo? O que seria correto é aceitar que ele não veio testar o 111 aqui, manter o teu stop aqui e arriscar 180, arriscar 200 pontos e deixar de. Você teria feito um belo trade aqui de 500 pontos, 300 pontos, assim, e não ficar correndo muito risco no mercado em relação a isso. O dólar foi mais tranquilo, né? O dólar, olha que maravilha o dólar, ele fez um filé e agora está fazendo outro. São 40 pontos, assim, e olha isso, não teve, está muito técnico o dólar, né? Olha, ele trabalhou na zona de batalha aqui lindamente. Olha isso. Coisa mais linda esse dólar. Eu tomei uns cascudos grandes no dólar, por isso que dificilmente eu opero assim. Muito raramente eu estou operando dólar. Eu estou fazendo mais índice porque eu conheço mais o ativo. Ok? Acho que a gente cobriu tudo essa inversão aí. Ok? Obrigado.